Queridos irmãos, boa noite, Pai seja convosco. Agora 0h, nós estamos no propósito da oração, amém? Na meditação da palavra, para a edificação da nossa vida e que possamos compartilhar para os nossos amigos, para os irmãos, amém? Da igreja onde nós congregamos e que possamos compartilhar também esta palavra para abençoar outras vidas no nome de Jesus, amém? Nessa noite eu gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor Jesus, vencendo gigantes, como nós ministramos um pouquinho mais cedo, às 18h, amém? E o que fazer então para enfrentar esses gigantes? Nós precisamos trazer à memória o que Deus já nos fez. Precisamos relembrar o que foi que Deus fez no nosso passado. Quando alguma coisa de ruim acontece na nossa vida e o problema parece muito difícil, nós não podemos ficar desesperados. Nós precisamos parar e refletir e lembrar que o que Deus já fez na nossa vida, o que foi que Deus fez comigo no passado, da onde Ele me tirou, do que o Senhor me livrou, os livramentos que eu já obtive das mãos do Senhor. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que Deus já havia feito, amém? Nos livrando de alguns gigantes, amém? Colocando em nossas mãos, em outras situações também, a bênção e a vitória, e não será diferente. Então, o que fazer para enfrentar esses gigantes? Eu preciso trazer à minha memória aquilo que me traz a esperança, declara o salmista, amém? Davi, ele lembra que quando ele teria que enfrentar aquele gigante, e ele viu o tamanho do gigante, ele não se amedrontou do tamanho do gigante, ele não ficou apavorado com as afrontas dos gigantes, pelo contrário, Davi se lembrou que, assim como Deus me livrou e me deu a vitória quando matei o urso, quando eu livrei as ovelhas do meu pai da boca do leão, não vai ser diferente com esse filisteu. Deus vai entregar na minha mão a cabeça desse filisteu. Deus vai entregar nas minhas mãos a cabeça desse gigante. E foi isso que aconteceu. Ele me livrará das mãos desse filisteu, diz o verso 36 e 37 do capítulo 17. Amém? Glória a Deus. Vamos conferir, versículo 36. Aleluia. O Senhor diz assim, assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Glória a Deus. Precisamos recordar, queridos, aquilo que Deus fez no nosso passado e temos a convicção e a certeza que Deus fará no nosso presente. Não precisamos ficar desesperados. Vamos lembrar, como Davi, que lá atrás Deus o livrou. Assim Deus fará no presente. Deus vai nos livrar desse gigante que tem se levantado. Quem mata um leão, quem mata um urso, mata um gigante também. O problema é que quando o gigante se levantou na nossa vida, nós muitas vezes esquecemos o que Deus fez lá no nosso passado. Dá uma amnésia espiritual e nós esquecemos de onde nós viemos e de quantas batalhas o Senhor já nos livrou. Às vezes passamos uma crise financeira ou de repente enfrentamos uma doença e pensamos: o que vai ser? Como que vai ser? O que será que Deus vai fazer? Nós precisamos entender que o mesmo Deus que nos deu vitória lá atrás, que já nos tirou muitas vezes de problemas financeiros, que já nos curou de enfermidades, amém? Ele não mudou, ele permanece o mesmo de ontem, de hoje e de eternidade a eternidade. Ele é Deus, Deus para trazer livramentos, Deus para trazer vitórias, Deus para derrotar os gigantes que se levantam contra nós. Enfim, tantos gigantes já foram derrotados.
Se Deus fez no passado, Ele não mudou, Ele fará hoje, no nosso presente, agora, amém? Uma vitória conquistada no passado, Deus pode nos entregar outra no nosso presente e uma maior ainda no nosso futuro, amém, queridos? Precisamos então trazer à memória, recordar, amém? Os benefícios que Deus tem feito a nosso favor, para que não venha sobre nós no esquecimento do que Deus já fez e venhamos então duvidar daquilo que Deus pode fazer hoje. Precisamos deixar de fora todo o pessimismo. Mais uma vez eu falo do pessimismo, porque ele só atrapalha, e trazer à memória coisas positivas. E quando não consigo lembrar das coisas que Deus já me fez, vamos ler a Bíblia. Se você esqueceu o que Deus já fez na sua vida, leia a Bíblia. Ela está recheada de grandes vitórias, de homens e mulheres que tiveram que enfrentar muitos gigantes, mas de todos os gigantes que eles tiveram que enfrentar, Deus colocou vitórias em suas mãos. E não vai ser diferente conosco, porque nós também somos o povo que glorifica o nome do Senhor. Somos escolhidos do Senhor, aleluia. Somos o povo de Deus, amém? Então, nesta noite eu convido você a trazer à sua memória aquilo que Deus fez no seu passado, para que Ele possa fazer de igual forma no nosso presente, no nome de Jesus, amém? O segundo item, vamos aprender a ser nós mesmos, seja você mesmo, amém? A palavra diz que o rei Saul, ele vestiu Davi com as suas roupas, ele colocou em Davi a sua armadura, mas a palavra diz que a armadura do rei Saul não deu em Davi, ficou folgada, era grande, Davi era pequeno, era franzininho. Davi teve que tirar aquela armadura de sobre ele, porque não era dele. Não tenha sobre você uma vestimenta que não é sua. O tamanho da roupa de Saul era diferente do tamanho que Davi vestia. Não deu, ficou grande. Estava atrapalhando ao invés de ajudar a Davi a guerrear contra aquele gigante. Então ele tira a armadura. É comum não aceitarmos quem nós somos muitas vezes, se queremos fazer uma imitação de outra pessoa. Mas preste atenção no que eu vou falar para você. A intimidade com Deus, cada um precisa adquirir um nível de intimidade. E cada um tem o seu nível de intimidade com Deus. A proporção que você ora mais, que você busca mais, que você se dedica mais. Então, um é diferente do outro, amém? Você não pode ser igual, vamos colocar aí uma pessoa famosa, conforme a Aline Barros, uma cantora que canta muito, amém? Você não sabe quantos cursos que a Aline fez na área de fazer o vocal, as coisas que ela aprendeu para usar a sua voz, amém? É diferente. A Bíblia fala para nós que somos individuais, somos separados, e cada um de nós, amém? Somos pessoas ímpar. Nós temos que buscar nossa intimidade com Deus, amém? Você precisa buscar intimidade com Deus para vencer os seus gigantes. Os seus gigantes são diferentes dos meus. Eu vou guerrear com as armas que eu tenho, você vai guerrear com as armas que você tem. Então precisamos, amém, vestir toda a armadura de Deus, sim, mas vai depender do seu grau de intimidade. A Bíblia diz que Davi, ele recusou a armadura de Saul porque estava atrapalhando ele, amém? Você precisa crescer na presença de Deus. É preciso ter um coração grato, é preciso aceitar quem eu sou. Eu preciso acreditar em mim, saber que Deus me escolheu. Você precisa acreditar que Deus te chamou. Deus vai te capacitar, amém? E seguir sendo quem nós somos. Precisamos seguir os passos de Jesus, cada um com a sua história, cada um dentro das suas limitações, mas entendendo que nós somos individuais. E cada um vai guerrear com essa armadura, cada um vai adquirir de acordo com o nível de intimidade com Deus, amém? Somos diferentes uns dos outros, mas cada um no seu cada um. Mas precisamos entender que Deus é por nós e Ele está conosco.
Então Deus, ele nos criou para um propósito específico. Você foi criado por Deus para um propósito específico. Você vai adquirir em Deus crescimento espiritual para um propósito específico. Guerreia então com as armas que você tem em Cristo Jesus. Guerreia com a armadura que você tem, a palavra de Deus. Amém? O problema é que quando a gente não se aceita, a gente vai passar a vida toda pedindo que as outras pessoas nos aceitem. Escravo dos outros, da opinião dos outros, do que os outros mandam a gente vestir e mandam a gente tirar. Você precisa ser você para enfrentar os gigantes e vencer. Não dê ouvidos aos Saús que se levantam. Qual a sua identidade em Deus? Nós somos filhos de Deus, filhos de um Criador que faz tudo perfeito. É preciso tirar as máscaras para vencermos os gigantes. Quando Davi tirou a armadura e lutou sendo ele mesmo, na força em Deus, ele venceu. Seja você mesma, vença com a força em Deus. Amém? Você tem uma identidade em Deus. Glória a Deus. Então, querido, seja você mesmo. Aprenda a ser você mesmo. Não tenha vergonha de você mesmo. Davi poderia pensar muitas coisas, no entanto, ele não estava nem aí para o tamanho dele, para a falta de experiência dele, para a roupa adequada que ele não tinha. Ele simplesmente se lançou e guerreou contra o gigante na força do Senhor. E o melhor, ele venceu. Então isso nos ensina que eu preciso ser eu mesma, eu preciso ter conhecimento de Deus, da palavra de Deus, buscar crescimento espiritual e lutar com as armas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Amém? A fé, a coragem, ela precisa estar junto, andar junto conosco. E assim nós venceremos então, em nome de Jesus. Terceiro item, para enfrentarmos e vencermos, é preciso usar as armas corretas. Davi, ele pegou um cajado, ele era pastor de ovelhas, ele pegou 5 pedrinhas, uma tiradeira, um alforje, armas simples, mas era o que ele sabia usar. Deus colocou em nossas mãos armas poderosas em Deus para vencermos os gigantes. A rainha Esté, uma linda mulher, esposa do rei, usou a arma, amém? A arma que ela tinha. Armas certas em Deus, jejum, a oração, para vencermos os inimigos. Glória a Deus, aprenda isso, queridos. Use as armas corretas. O rei Saul queria colocar uma armadura em Davi, queria dar um escudo que era muito grande para Davi. Talvez uma lança muito grande foi colocada na mão de Davi. E ele ficou totalmente desconcertado com tudo aquilo, ele não sabia usar aquilo, então ele tira tudo aquilo e ele usa as armas que ele tinha, que era o cajado, que eram as pedras, amém? Queridos, usa as armas que o Senhor tem colocado na sua mão, e a arma poderosa que todos nós temos acesso disponível, é uma vida de oração, é uma vida de jejum, de renúncia, só vai depender de cada um de nós. Quanto mais tempo nós dedicarmos para o Senhor, mais o Espírito Santo vai nos encher. Quanto mais você se santificar para Deus, mais o Criador vai estar em você. Então são armas poderosas que nós já temos. A vida de oração, o jejum, a meditação da palavra de Deus. Precisamos ser homens e mulheres fiéis, tementes a Deus, obedientes a Deus, e vamos vencer os gigantes então na força de Deus. Digam glória a Deus, digam aleluias. Outra coisa, para a gente estar encerrando esta mensagem, vencendo gigantes, precisamos ignorar o que as pessoas pensam e falam sobre nós. Talvez as pessoas estavam ali olhando para Davi e começaram a debochar de Davi, começaram a rir de Davi. Como esse menino vai enfrentar esse gigante? Se os homens dessa nação estão correndo gigantes, se os homens que são preparados de guerra, que vão enfrentar os exércitos, nas guerras, estão fugindo desses gigantes, como pode essa criança? Ele já está derrotado, ele não vai conseguir vencer. Nós não podemos dar ouvidos àquilo que as pessoas falam ou pensam sobre nós. Amém?
Davi foi desprezado pelos gigantes por causa da sua aparência. Mas Deus conhecia Davi e o seu coração. Davi estava no pasto, mas a palavra de Deus fala que o coração de Davi estava no trono. Deus, ele conhece os seus filhos. Não importa o que falam a seu respeito, o que pensam a seu respeito. Saiba que o céu te conhece. O mundo espiritual te conhece, sabe quem você é. Então tenha em mente aquilo que Deus fala para você na palavra. Você já é um vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortaleça. Ei, encare esse gigante na força do Senhor. Encare o gigante da falta do desemprego. Encare o gigante se for uma doença nessa noite. Encare o gigante da sua família que está passando luta. Tem alguém na sua casa que está no hospital. Alguém na sua casa, você perdeu um ente querido por causa de alguma doença, ou até mesmo por causa do Covid. Ei, vamos encarar esse gigante. Vamos vencer em nome de Jesus, amém? Não importa, entenda uma coisa, o céu sabe quem é você, o mundo espiritual sabe quem é você. Davi foi desprezado pelo gigante. O gigante olhou para Davi e pensou o quê? Tadinho dessa criança. Mas no entanto a palavra diz, queridos, que a cabeça do gigante foi parar nas mãos daquela criança, de Davi, amém? O coração de Davi estava no trono, mas ele estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Aonde está o seu coração nesta noite? Se o seu coração está em Deus, se você tem almejado e buscado fazer aquilo que é correto, não se preocupe, querido. Deus vai derrotar os gigantes que têm se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, no nome de Jesus. Não se preocupe com aquilo que falam ao seu respeito ou que pensam a seu respeito. Saiba quem você é, a sua identidade em Cristo Jesus. E eu falo para você nessa noite que você já é um vencedor em nome de Jesus. Tome posse da tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer o nosso Deus e vamos colocar os nossos gigantes nas mãos do Senhor, porque Ele pode derrotar todos os nossos gigantes. Aleluias. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite, ó Deus, nesse propósito de oração, a 0 hora, queremos agradecer o Senhor por esta palavra, que o teu maravilhoso Espírito Santo possa fortalecer, possa renovar as nossas forças, que o Senhor possa nos ajudar a trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, que o Senhor possa nos ajudar a sermos, ó Deus, nós mesmos, quem somos nós em Cristo Jesus, que possamos tomar posse de toda a palavra verdadeira que o Senhor tem para nós, e a tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias, que possamos tomar posse, Pai, da vida em Ti, que possamos nos esconder no Senhor, que possamos encontrar segurança no Senhor, pois sabemos que o Senhor está conosco e todas as nossas guerras já estão vencidas em nome de Jesus. Não haverá nenhum gigante que possa nos apavorar, porque o Senhor é o nosso Deus e o gigante o Senhor já derrotou em o nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te dê uma madrugada abençoada no nome de Jesus. Ficam todos na paz.